A Rádio Libertadora. Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando... Zona Autônoma Literária no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Pirata das Editoras Independentes, que quinzenalmente, às quartas-feiras, chega sempre com um novo debate mediado pelos últimos lançamentos das editoras independentes. Esta gravação acontece na segunda-feira, 8 de outubro, um dia depois, portanto, do primeiro turno das eleições aqui no Brasil. O podcast Zona Autônoma Literária você acompanha em central3.com.br, no site da editora Autonomia Literária e também nos feeds, no seu tocador de podcast favorito, também no Spotify. Quarta sim, quarta não, tem um novo podcast para você. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Cauê Amene, que vai apresentar o tema de hoje, apresentar também os convidados, bancada cheia aqui nos estúdios da Central 3. Tudo bem, Cauê? Salve, Paulo, tudo bom? Hoje o tema vai ser não tem austeridade grátis, o custo social do neoliberalismo, o ressurgimento do fascismo pós-eleição. Uma análise que a gente vai fazer trazendo alguns lançamentos que ajudam a gente a entender a atual situação que o Brasil passa, que pelo visto já aconteceu antes na história e está acontecendo no mundo em vários aspectos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos e em outras regiões do continente latino-americano. Para debater hoje aqui com a gente trouxe Henrique Carneiro, professor do Departamento de História da USP, especialista em estudos sobre proibicionismo e que está prefaciando o livro Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky, que a Autonomia Literária vai lançar esse mês. Salve, Henrique. Oi, tudo bem? Como vão todos aí? Certo. Para também debater, a gente trouxe a Camila Rocha. Ela é mestre e doutoranda em Ciência Política pela USP, membro do grupo Derechas Contemporâneas, Ditaduras e Democracias pela Claxo. Escreveu capítulos na coletânea Direita Volver, da editora Perseu Abramo, e também acaba de assinar um artigo muito legal dentro do livro que a Boitempo lançou mês passado, Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas Brasileiras. Salve, Camila. Cauê, vamos entender o que está acontecendo, né? É isso aí. E também para continuar esse debate, trazer um aspecto mais econômico da questão e jurídico também, a gente está aqui com Hugo Albuquerque, advogado ativista, mestre em Direito Constitucional pela PUC e editor da Autonomia Literária. E aí, galera, tudo bem? E aí, Cauê? Graças ao convite, é hora de luta agora, né? Que as profecias se confirmaram. Eu acho que a gente está num momento chave do Brasil e vamos debater aqui no sentido, como eu estava falando para vocês, spinozano, nem rir nem chorar, compreender. Vamos com as leituras do programa de hoje. O nosso Daniel Corral vai trazer trechos de 2 livros que vão nos ajudar a pontuar esse início de debate. Vamos ouvir. O nazifascismo foi derrotado na pior guerra já conhecida pela humanidade. E na Alemanha e Itália, essas palavras foram proibidas como denominação política. No século XXI, no entanto, os movimentos europeus neonazifascistas se reciclaram, deixaram de serem grupos saudosistas e se vincularam com o fenômeno de uma nova extrema-direita que mantém muitas das características fascistas, mas não todas. O fascismo não pode ser generalizado para qualquer direita, mesmo que extremada.
Os regimes ditatoriais, por exemplo, não são necessariamente fascistas, pois carecem do elemento de mobilização popular que foi típico do fascismo. Na extrema-direita de hoje em dia, à exceção de extremistas como o norueguês Anders Behring Breivik, que explodiu um carro-bomba em Oslo e matou dezenas de jovens a tiros em 2011, o programa de extermínio das organizações de esquerda, dos sindicatos e dos movimentos sociais também é atenuado. O racismo deixa de lado o antijudaísmo e se reconcilia com Israel e o sionismo, mas encontra em outros semitas, dessa vez os árabes, e outros povos asiáticos e africanos para discriminar como indesejáveis. O estatismo é substituído por uma aceitação pragmática da lógica dos mercados financeiros. Assim age, por exemplo, Marine Le Pen na França. Poucos são os que, como o Partido Aurora Dourada na Grécia, mantêm o ideário neonazi quase sem camuflagem. O caso brasileiro é peculiar, pois a extrema-direita aqui foi inicialmente um tipo local de fascismo, o integralismo de Plínio Salgado, e que já adotava, em lugar do nacional-desenvolvimentismo, uma doutrina neoliberal. Nos diversos governos do regime militar, houve certamente fascistas, mas não se pode caracterizar o regime político em si como fascista, mas sim bonapartista. Além da ausência do culto pessoal ao líder, os governos militares brasileiros mantiveram, mesmo que estritamente controladas, as instituições parlamentares que o fascismo clássico sempre suprimiu. Agora, no ano de 2018, a candidatura de Jair Bolsonaro, um capitão-deputado abertamente fascista, coloca em debate que tipo de regime político iria se constituir em seu governo. Haveria um autogolpe, a supressão do parlamento, dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos sociais? Diferentemente do fascismo clássico, inexiste uma organização orgânica em torno ao culto de liderança do capitão que se notabiliza pelo estilo truculento, pela ignorância, pela ameaça de fuzilamento dos adversários, pela misoginia, homofobia e racismo explícitos. O aspecto doutrinário também é muito escasso, mas a adesão do fundamentalismo religioso pode oferecer um novo estofo místico. Antes de caracterizar as formas dos neofascismos contemporâneos e suas conexões com os fenômenos chamados de alt-right, direita alternativa, que influenciaram muito a eleição de Trump nos Estados Unidos, é indispensável um olhar histórico para o que foi o fascismo clássico e como ele foi ou deixou de ser combatido. Para isso, é uma publicação muito oportuna a desse conjunto de textos de Leon Trotsky, escritos enquanto o fascismo crescia na Europa. O emblema do Partido Nacional Fascista, na Itália, era o fascio littorio. A palavra italiana fascio se refere a um feixe de varetas em torno de uma estaca que sustenta uma machadinha, um símbolo do poder, de origem etrusca, que desde o Império Romano fez parte do soldado de escolta das autoridades, chamado de lictor. O número de lictores dependia do posto em questão. Esses lictores, oriundos da plebe, e que serviam de guarda do poder, resumem bem o que é o fascismo. Uma força recrutada nas camadas plebeias a serviço de um poder extremado, que impõe a ordem em uma sociedade desigual. Quando digo a alguém que estudo organizações brasileiras de direita, frequentemente ouço a pergunta: como você tem estômago? Seguida por: e de onde vem o dinheiro? Acredito que estas duas indagações sejam sintomáticas do que normalmente as pessoas associam às direitas. Grandes empresários, latifundiários e pessoas de elite preocupadas única e exclusivamente em defender seus interesses materiais a qualquer custo, fazendo uso de seu poder de influência junto ao Estado, às igrejas, à grande mídia
e, em cenários mais adversos, aos militares. Ainda que tal percepção não seja completamente equivocada, a ausência de um olhar mais interessado por sutilezas e tons de cinza impossibilita uma melhor compreensão sobre quem são e como agem as direitas, especialmente tendo em vista o papel desempenhado pela militância no processo político. A percepção de que a militância de direita seria inautêntica, manipulada por elites políticas mais importantes e experientes ou formada por pessoas histéricas e paranoicas, que vem sendo contestada por uma nova historiografia, possivelmente guarda alguma relação com um entendimento implícito de que a posse de recursos materiais abundantes explicaria o sucesso das direitas em mobilizar parte significativa da sociedade civil em prol de suas causas. Contudo, ainda que a posse de recursos financeiros e organizacionais de fato ajude a explicar parcialmente o êxito de movimentos e mobilizações sociais, diversos outros fatores podem determinar seu sucesso ou fracasso, como a criação de fortes identidades coletivas, dinâmicas emocionais que surgem a partir de interações e conflitos entre grupos políticos, mudanças na estrutura de oportunidades políticas que criam momentos mais propícios para a ação de determinados grupos e, nos últimos anos, a habilidade no uso e a própria lógica das mídias sociais, fatores que considero terem sido cruciais para o boom das novas direitas no Brasil em meio ao ciclo de protestos pró-impeachment de Dilma Rousseff entre 2014 e 2016. Esses foram 2 trechos de 2 livros que foram lançados. Um vai ser lançado esse mês, outro foi lançado mês passado. Um pela Boitempo, Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas Brasileiras, na qual a Camila tem um capítulo escrito que chama O Boom das Novas Direitas Brasileiras, Financiamento ou Militância. O outro trecho é parte da introdução que Henrique Carneiro escreveu para o livro Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky. O original se chama Fascismo, o que é e como combatê-lo, e a Autonomia Literária está trazendo para o Brasil uma adaptação com textos de conjuntura da época, as estratégias, a leitura que o Trotsky tinha em 1930, 1931, 33 e 34, e tem um paralelo muito grande com o que vem acontecendo aqui no processo político brasileiro. Bom, para começar aqui os assuntos, vamos começar perguntando aqui para o Hugo. Hugo editou o livro E os Fracos Sofrem o que Deves, do economista e blogueiro marxista Yanis Varoufakis, que detalha a crise na Grécia e o crescimento do partido nazista Aurora Dourada, e também editou o livro Economia para Poucos, que detalha os impactos da austeridade no Brasil. Hugo, o que você pode dizer para os nossos ouvintes? Qual que é a relação entre crise econômica e o ressurgimento desse neofascismo que está candente em vários países que estão sendo esmagados pelo desemprego, aprofundamento da crise moral, institucional? Bom, Cauê, inclusive o Yanis escreveu um capítulo específico sobre isso no E os Fracos Sofrem o que Devem. Como ele demonstra, até comparado com o que ocorreu na Europa do entreguerras, e a gente tem se repetido, de uma política de austeridade que era fruto do Tratado de Versalhes, e como a aplicação disso até por alguns partidos de esquerda acabaram colaborando para a entrada dos nazistas no poder, aplicando uma política naquele momento desenvolvimentista, mas trabalhando sobretudo com esses preconceitos e com esse desespero que estava instalado na sociedade alemã da época, né? Pessoas desempregadas, uma inflação alta, falta de resposta. Então o que o Yanis coloca é um combo de tanto uma falta de iniciativa do campo progressista em responder esse tipo de crise e em responder esse tipo de coisa seguindo um caminho convencional com os poderes instituídos, e dessa extrema-direita vindo e se colocando como uma falsa ruptura com o establishment para garantir a subsistência, a sobrevivência até do capitalismo, e trabalhando com a pauta moral, né? E trabalhando com a pauta moral num momento de compreensível até histeria social por conta dos problemas econômicos.
E ele transplanta isso para a Grécia atual. Porque um pouco a pegada do livro é mostrar como a Grécia atual acaba sendo vítima da União Europeia, como a Alemanha foi vítima da Primeira Guerra Mundial, no sentido de que a Alemanha foi punida por ser derrotada, e o Tratado de Versalhes impôs, na verdade, uma política de austeridade econômica. E como, ironicamente, a Grécia, a primeira nação a ganhar uma batalha contra o eixo na Segunda Guerra Mundial e o primeiro país a ser destruído depois da Segunda Guerra Mundial, numa guerra civil sangrenta, dentro do contexto da União Europeia, a Grécia é um país esmagado pela Alemanha. Novamente, ironicamente, como foi na Segunda Guerra Mundial. Então, você tem um cenário onde o próprio onde a própria esquerda aplicou uma política de austeridade com PASOK, e mesmo no governo do Syriza, que era uma esquerda radical eleita nesse contexto que o Varouf foi ministro das Finanças por um breve período, ocorre o custo de você aplicar uma política que vai, na verdade, agradar as oligarquias econômicas, atualmente a oligarquia econômica da União Europeia, vai drenar recursos dos trabalhadores, vai gerar desemprego, como isso gera uma tensão social de tal maneira que acaba sendo mobilizada por esses setores. A Grécia, para quem não sabe, ela tem um partido nazista mesmo, inclusive, né, que é nazista mesmo, inclusive tem uma insígnia. Ao contrário daqueles partidos que a gente vê na Áustria, na Suécia, na Suíça, que ainda usam alguma máscara, lá na Grécia não. A Aurora Dourada é um partido neonazi mesmo, com representação no parlamento, e que trabalha com essa onda de indignação popular. E isso não é alheio à Europa como um todo. É claro que o Aurora Dourada, até pela gravidade da situação grega, é um partido, uma agremiação mais declarada nesse sentido. Na Europa toda isso está acontecendo. E o Varoufakis entende que a única maneira, e que inclusive a própria crise de 2008 não foi plenamente resolvida, e a história começa a se repetir, né? E a gente pode traçar um paralelo com o Brasil também, de você pegar o que é a história da Europa recente, o que é a história da Europa entre os anos 20 e 30 e a história brasileira na atual década. A profecia se confirmou. E a austeridade no Brasil também, aplicada primeiro pelo governo Dilma e depois aprofundada pelo governo Temer, que muita gente não desassociou, né? Que a esquerda teria saído e a direita tinha entrado. Essa é a minha impressão, pelo menos. O pessoal acha que é PT 16 anos, né? Falam aí na rua. Isso colocou gasolina na fogueira desse ressurgimento por anseios de uma solução mais autoritária, de um partido e uma legenda, uma candidatura cheia de militares, com Mourão, General Heleno, Major, etc. Você vê que isso foi o grande combustível desse ressurgimento hoje no Brasil? Eu acredito que sim, foi um erro muito grave da Dilma no começo do segundo mandato dela ter empreendido políticas de austeridade. A gente inclusive discutia isso à época do Joaquim Levy, Cavalo de Troia. Então, claramente, ele estava para fazer uma agenda ali que, inclusive, podia afundar o governo dela, derrubou a popularidade dela, até porque ele não tinha nenhum compromisso com aquilo. E já havia toda uma movimentação do PMDB na época para derrubá-la. Quer dizer, havia uma movimentação para derrubá-la que é muito diferente da década de 90, que muita gente fala, mas o PT pediu o impeachment do Fernando Henrique também. Na época, se pedia por conta de acusações que existiam contra ele. No caso da Dilma é diferente. Já se pediu impeachment uma semana depois da reeleição dela, pelo simples fato dela ter se reeleito. E naquela época já se dizia, muita gente duvidava, que o Aécio Neves já vinha com um programa neoliberal radical, e a própria Marina Silva também vinha. Então a grande disputa naquela eleição era essa, né? A direita vendo um enfraquecimento e um racha da esquerda que ocorre em 2013, não é a ascensão da direita que ocorre em 2013, é um racha entre a esquerda institucional partidária que estava no governo e os movimentos. Isso não se resolve e a direita vê que era o momento dela, né? E o Aécio já era isso. A Dilma caiu nessa armadilha, foi derrubada. O Temer executou uma política de austeridade radical, foi amplamente rejeitado pela população brasileira, mas aí é que está a diferença do fenômeno social para o fenômeno político. Havia o fenômeno social de indignação, mas isso não foi transformado num movimento político. E as esquerdas falharam em não encampar um movimento de destituição do Michel Temer, por conta de um conservadorismo institucional, semelhante à esquerda alemã na época da República do Weimar também. Repetiram o mesmo erro. E achando que o Temer continuaria impopular, que essa agenda impopular automaticamente levaria uma vitória de alguma candidatura do campo progressista, isso não aconteceu.
O correto seria o Temer ter sido derrubado depois da tragédia daquele impeachment falso da Dilma, aquele impeachment que todo mundo sabe que é fake. Quem é a favor e quem é contra, no fundo, todo mundo sabe que é fake. Quem defendeu aquilo é porque queria ver a Dilma cair de qualquer jeito. E ela caiu, inclusive pelos seus erros, mas também pelas suas virtudes. Só que não foi feito o mesmo movimento. E a direita, ela age, porque a gente, depois o Henrique ainda vai entrar nesse tema, mas a gente volta ao que foi o fascismo. O fascismo era uma aplicação de muitos preceitos marxistas para fazer a luta de classes ao contrário, da burguesia contra a classe trabalhadora. E a direita ficou tendo a iniciativa do jogo, enquanto a esquerda assumiu uma postura conservadora. Uma postura que era para conservar a ordem atual, claro, conservar as coisas boas, mas para o cidadão comum, desempregado, sem renda, vítima da violência, e essa própria esquerda desassociada do debate real. Inclusive ontem a gente tem uma coisa engraçadíssima, porque eu particularmente temia por uma vitória do Bolsonaro em primeiro turno e os bolsonaristas esperavam, tanto é que eles não comemoraram. E a esquerda ficou triste, mas se a esquerda tivesse alguma conexão com a realidade, ela teria ficado feliz pelo que aconteceu ontem. E foi conseguir levar essa eleição para o segundo turno. Só que há um detalhe importante no Bolsonaro que diferencia ele do nazifascismo e do neofascismo. O nazismo ele vinha dentro de uma perspectiva, o fascismo também, de capitalismo de Estado, de uma política social para as maiorias sociais, que é o que essa nova extrema-direita europeia defende. O Bolsonaro, até pela influência do Paulo Guedes, que é um Chicago boy, ele defende uma via pinochetista. Ele foi treinado no ele Chile, treinou, né? Não. Ele treinou, ele foi treinado na Universidade de Chicago, mas ele foi para o Chile como ideólogo na PUC do Chile, que era onde se formavam os quadros intelectuais do regime. Paulo Guedes foi lá muito bem pago, inclusive para ser ideólogo. E a agenda do Bolsonaro é o que eu chamaria de fascismo de segunda geração, não esse de terceira geração, que a gente vê com a Marine Le Pen, que a gente vê na Hungria, que a gente vê com o próprio Trump, de uma maneira mais matizada. Ele ainda é aquele neofascismo do Le Pen pai, e defendia o quê? Estado mínimo, você se vire se você não tem dinheiro para pagar, e autoritarismo de Estado. Não é à toa que o Bolsonaro, ele acaba sendo, apesar de não ter acontecido no primeiro turno um abraço do establishment de direita, mas houve uma naturalização dele. Então esses setores liberais, essa centro-direita aparentemente normal, ela normalizou a candidatura Bolsonaro como se fosse uma candidatura como qualquer uma outra. E o fato do Bolsonaro ser um fascista de segunda geração e não de terceira ajuda. Por quê? Porque ele é um candidato que está propondo um privatismo tremendo, favorecimento das oligarquias financeiras e internacionais também, e oferecendo o autoritarismo como um pagamento, como uma forma de talvez controlar as revoltas populares que vão eclodir ano que vem. Por um colapso maior ainda nos serviços públicos, na economia. Então isso ajuda a explicar o Bolsonaro. Mas ainda que o Bolsonaro seja uma extrema-direita diferente da extrema-direita que está crescendo no mundo e daquela original dos anos 20 e 30, ele está presente ali no combo. Eu acho que até tem teóricos que falam, o Bolsonaro não é fascista. O Pablo Hortelado falou isso. É sim. Eu acho que há vários fascismos, e eu identificaria pelo menos 3 gerações de fascismo. E o fascismo se caracteriza assim por uma política de Estado em prol das oligarquias e organizando essas oligarquias contra a classe trabalhadora, né? Isso está presente tanto no Pinochet quanto no Mussolini e no Hitler, está presente na Marine Le Pen. E o combo que leva essa extrema-direita ao poder, ela é extremamente parecido. Se você olhar, sempre... O Walter Benjamin tem uma frase, só para concluir, definitiva sobre isso, porque o fascismo ele é mais ou menos isso. Ele emerge onde uma revolução fracassou. E, normalmente, a chegada do fascismo ao poder está ligada com alguns fracassos da esquerda. É isso que tem que ser identificado. Lembrando que a austeridade é sempre parcial, né? Todos os recursos de todas as pastas foram cortados, mas o da segurança, né, que o Exército hoje acaba encabeçando com a intervenção no Rio... E o do judiciário, né, que faz um complô com esse setor político, foram os únicos orçamentos que aumentaram nos últimos 2-3 anos, né? Henrique, você que está trabalhando no livro do Trotsky, fez um baita de um prefácio, como você vê esse processo constitutivo do fascismo
na Europa, nos anos 20, nos anos 30? Quais são as suas semelhanças hoje que tem no processo caótico que o Brasil está? Eu estava lendo, fui listando alguns paralelos, achei muito interessante que assim é parecidíssimo, né? Você tem a crise de Wall Street em 29, você tem uma crise mundial, você tem uma beligerância entre algumas nações e um conflito eminente, e você tem uma pós-guerra, né? Você tem um desemprego em massa, você tem uma social-democracia que os comunistas chamavam de social-fascismo, porque ela se aliava muito fortemente com essas organizações fascistas, ou deixavam ela fluir e existir e atuar. Você tem um partido comunista e um partido, né, que defendia a classe operária, que hoje no Brasil seria, de certa forma, o PT catalisa isso, mas que... e catalisa isso porque ele é o maior partido, maior organização de esquerda no Brasil, mas que opta em defender a institucionalidade do Estado burguês ao invés de criticar e tentar fazer uma atuação para fora dele quando a Constituição está, de certa forma, esgotada, né? O Pacto Constitucional, acho que ficou bem esgarçado em 2013, e na República de Weimar também teve essa mesma situação. Então você tem vários paralelos com aquela época. Como que você analisa essa questão? E também que você está com a biografia do Mussolini aí em cima da mesa, como que era um ex-comunista, como muitos dos ideólogos da direita hoje, como Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, tudo era também, né, Serra, Luizio Nunes, que deram caldo para tudo isso, tudo era ex-comunista, que nem o Mussolini. Como que você vê essa situação? Bom, eu acho que é preciso, antes de discutir a situação atual, pensar de um ponto de vista mais de longo prazo como que se estabeleceu as formas de dominação do regime capitalista moderno no mundo. E, diferente do que as pessoas têm a ilusão, o capitalismo nunca foi democrático. Tanto na época do mercantilismo com o Estado absolutista monárquico, como depois da Revolução Industrial, não existia eleições, não existia liberdade de organização nem partidária nem sindical, não existia liberdade de greve. Então o século XIX teve uma forma de opressão sobre as classes trabalhadoras muito forte. Mas a gente não identifica esses regimes, que era, por exemplo, o bonapartismo na França, o Bismarck na Alemanha, como sendo fascistas, embora eles representassem muitas vezes a reação, inclusive do ponto de vista, digamos, monárquico em alguns aspectos. Então o que difere para o século XX? O ideal para a ordem capitalista é um estado de paz, é um estado em que haja o mínimo de conflito possível. Então, quando se estabeleceu a era do liberalismo, no final do século XIX, um pouquinho até antes da Primeira Guerra, havia a pretensão de tentar governar escondendo o conflito social. Isso foi completamente abalado quando surgiu a pior crise da história contemporânea, que foi a crise que redundou no maior morticínio da história da humanidade até então, que foi a Primeira Guerra Mundial. Isso se agrava no período entre guerras, que antecede uma outra guerra ainda pior, uma outra crise econômica ainda pior. Então foram nesses momentos excepcionais, momentos de extrema crise, que as formas da dominação precisaram ser reforçadas de maneira a que elas não apenas fossem militaristas, fossem baseadas numa ideologia extremamente machista, misógina, homofóbica, mas elas tinham um conteúdo, acima de tudo, econômico. E esse acho que é o tema central a destacar na situação presente. O movimento de extrema-direita, que representa a candidatura Bolsonaro e que recebeu a maioria dos votos, não corresponde a uma ideologia fascista na maioria do seu eleitorado. Mesmo os elementos, digamos assim, culturais ligados à homofobia, ou à misoginia, ou ao militarismo, não são o traço central que identifica o voto do Bolsonaro hoje. Me parece que o traço central que se identifica no voto do Bolsonaro é um voto antissistêmico. É a tentativa das camadas, inclusive pobres da população, em superarem uma situação na qual elas identificam um elemento comum, tanto no PT como no PSDB, que é a manutenção de uma política hipócrita que levou, enfim, a uma crise econômica. E o significado talvez mais notável dessas eleições seja o completo colapso do sistema partidário que surgiu na Nova República. Sobretudo o PSDB, que foi mais liquidado do que o PT.
O PT manteve a sua bancada federal, passou de 61 para 57, mas o PSDB perdeu praticamente 1/3 da sua bancada. O PT também reelegeu com um número muito expressivo de votos, mais de 70% na Bahia, no Piauí, no Ceará, ainda tem agora a disputa do Rio Grande do Norte. Então não se pode dizer que houve um colapso total do petismo. O que houve sim foi um colapso do ordenamento político que se baseava na existência de dois partidos que tinham pretensões reformistas em relação à população. O que surge agora? Surge um movimento que tem um traço machista, misógino, homofóbico, militarista, mas que ainda oculta a sua verdadeira política econômica, que é um dos elementos que eu espero que venham a se evidenciar no segundo turno. Qual é a política para o salário mínimo? Qual é a política para a previdência? Qual é a política em relação às empresas públicas, sobretudo na área da saúde e da educação, que são as principais reivindicações dos trabalhadores? Isso tudo está completamente oculto. A maioria das pessoas com quem eu conversei, enfim, pessoas na rua que votam em Bolsonaro, não acreditam que ele tenha políticas antipopulares, do ponto de vista da política econômica. Vai haver um esgotamento rápido desse movimento que levou o Bolsonaro ao poder quando ele começar a executar as suas políticas. Lembremos-nos de que esse traço de um conservadorismo que aparece com elementos culturais, enfim, machistas, misóginos, conservadores, puritanos e de censura, mas que na verdade esconde um programa econômico ultra antipopular, já ocorreu antes. A gente pode encontrar um paralelo com o Collor de Mello e com o Jânio Quadros, que eram elementos aparentemente de fora do sistema político, que vinham como aventureiros que representariam o novo, que catalisavam um setor da população que, diante de uma crise econômica e de um descrédito no sistema partidário, identificavam neles a grande novidade. Mas essa novidade vai desaparecer quando for composto um governo com os mesmos partidos tradicionais de sempre. O próprio MDB vai provavelmente se associar ao projeto do Bolsonaro. E quando vier o programa neoliberal de ataques a direitos sociais, de contra-reformas que vão atacar o poder aquisitivo dos salários e direitos sociais, vai haver aí sim uma emergência de protestos sociais. E esse é o grande perigo. Porque mesmo que o regime que vá ser constituído imediatamente após uma eventual vitória de Bolsonaro não seja um regime fascista, ele tem planos nesse sentido. Resta saber se conseguirá executá-los, ou seja, como ele disse no discurso de hoje, destruir todo o ativismo social no país, utilizar forças de repressão para impedir qualquer tipo de protesto ou de mobilização social. Então, o que está por vir ainda é muito pior do que o que foi anunciado até agora, porque até o momento o que se faz é uma ocultação do verdadeiro significado de um programa econômico que significa a defesa do aumento do lucro do capital, sobretudo do grande setor financeiro, e uma perda do poder aquisitivo dos salários, ou seja, uma diminuição da participação dos salários na renda. Esse elemento não está ainda evidenciado e me parece que é a principal manobra ideológica pela qual se esconde o conteúdo anti-operário, antipopular do programa econômico do projeto da extrema-direita, enquanto que se dá uma ênfase muito maior em elementos morais, em elementos até de costumes que dizem respeito a direitos de setores oprimidos, mas que não são a essência antipopular do seu programa econômico que está ainda por ser executado, né? Um último comentário, para diferenciar do nazifascismo tradicional, eu acho que o nazifascismo emergiu da situação da crise entre a Primeira e a Segunda Guerra, representando sobretudo o acirramento do conflito interimperialista, em que o elemento do patriotismo militarista belicoso exacerbado, da ideia de que era preciso fazer uma guerra para estender o poderio, seja da Alemanha, seja da Itália, esses elementos não estão presentes hoje, ainda. Podem até vir a ser. Inclusive, os conflitos aqui de fronteiras podem ser acirrados com o governo Bolsonaro. Mas o grande elemento presente hoje não é tanto esse fascismo ligado à expansão belicosa e imperialista de grandes países centrais, mas é nos países periféricos uma forma de se tentar fazer frente a qualquer programa de reforma social usando o elemento desses, digamos, dessa camuflagem identitária que esconde o programa econômico.
Então, o programa econômico que vai realmente se chocar com o interesse popular está por ser executado. E isso é que vai, talvez, levar ao risco de um aumento de uma repressão militar e de grupos de milícias que já existem no âmbito da sociedade brasileira, mas que podem adquirir agora, enfim, uma coloração política e de serem usados como tropa de choque contra os movimentos sociais e populares. Isso sim configuraria, digamos, o quadro do fascismo mais clássico, que pode não ter todos os elementos presentes na situação contemporânea, sobretudo esse do conflito interimperialista e da perspectiva de guerra, mas que continua sendo parte da mesma necessidade de, durante situações de crise, impor programas econômicos extremamente antipopulares, disfarçados com elementos de identidade cultural conservadora ou, enfim, machista, militarista, homofóbica. Se antes as grandes lideranças fascistas tinham dominavam o rádio e a arte da oratória, você acha que hoje essas figuras como Bolsonaro dominam muito na frente dos seus adversários as tecnologias das redes sociais? E sim, eu acho que esse é um elemento que está presente desde a eleição do Trump. Houve uma articulação da alt-right, né, da direita alternativa, que se apoiou muito nessas vias mais diretas de comunicação, que são vias que impedem qualquer tipo de legitimação pelo princípio da autoridade. Quer dizer, não é um professor, um pesquisador, é simplesmente o rumor, o boato, a fake news que acaba alimentando uma enorme massa da população que é refém de um mecanismo publicitário que, de certa forma, cria um efeito manada. A gente pode dizer que o voto do Bolsonaro tem, digamos, uma parcela que é um voto ideológico de extrema-direita realmente fascista. Você tem uma enorme proporção de trabalhadores e pessoas absolutamente, digamos, de bem, mas que querem transformações radicais que nem o PT nem o PSDB não oferecem mais, e vem uma saída da honestidade e das mudanças, enfim, que poderiam ser favoráveis ao povo. Ou seja, há um enorme setor que tem ainda uma consciência ilusória. E há um terceiro setor, que é um setor que vai puramente pelo efeito manada. Quer dizer, você tem um candidato que está ganhando e as pessoas tendem a votar no que está ganhando, porque é quase que uma lógica futebolística de que é preciso vencer sempre. Então eu não acho que esse voto do Bolsonaro represente uma deriva efetivamente nem fascista nem de extrema-direita da maioria do seu eleitorado. Senão teríamos que dizer que o proletariado que fez o PT nascer nas regiões mais fabris do país, como é o caso do núcleo operário do ABC, se teriam convertido em fascistas, porque votaram majoritariamente em Bolsonaro, tanto no ABC como em Osasco, que são as regiões mais operárias de São Paulo, né? Para entender bem esse fenômeno e os mecanismos da direita, acho que a Camila Rocha pode explicar a gente. Ela vem estudando como funciona, como se articula, o que come, o que fazem, todos esses novos movimentos que a direita começou a articular já há um tempo, né? No seu artigo você fala de alguns, já em 2006, 2004, e depois a intensificação deles e com novos atores após 2013. Conta pra gente, Camila, como que funciona, quem é o pai espiritual desse processo, qual é o papel dos think tanks e qual que é a diferença entre esses ultraliberais radicais e os neoliberais clássicos. Você também, acho que identifica uma diferença entre o peso do dinheiro e o peso da rede, né, nessas mobilizações. Na verdade, acho que a gente, para entender um pouco como que a gente chegou aqui, né? É bom voltar pro passado ali no auge do lulismo, que foi essa época em que vários desses grupos começaram a se organizar institucionalmente na sociedade civil. Então vamos lá, voltando. Bom, como você disse, acho que várias pessoas também aí já falam sobre isso, né? O pai espiritual, o parteiro das novas direitas, é o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, na verdade, ele tinha uma intenção de se firmar como crítico cultural na metade dos anos 90,
E foi mais pro final dos anos 90 que ele deu, vamos dizer, uma guinada à direita mesmo, assim, que começou a falar mais sobre sistemas políticos, começou a falar mais de conjuntura, até porque ele teve alguma dificuldade de se inserir como crítico cultural. Ele escrevia para vários jornais, revistas e tal. Então, em 1998, só para vocês terem uma noção, em 94 foi quando a gente começou a ter internet de uso, para uso em universidades no Brasil. Então, quer dizer, já em 98, 4 anos depois, só o Olavo já tinha um blog pessoal para difundir os textos dele. Em 2002, ele fez um site colaborativo, né, que várias pessoas podiam escrever, chamado Mídia Sem Máscara. Inclusive, vários hoje lideranças militantes das novas direitas escreviam textos e mandavam para esse site Mídia Sem Máscara ainda em 2002. E aí depois, em 2004, acho que alguns devem lembrar, né, da falecida rede Orkut, que precedeu o Facebook, né? Então, em 2004, o Orkut chegou no Brasil e já, em 2004 o Olavo já tinha 2 comunidades de pessoas que, enfim, liam o trabalho, os textos que ele escrevia, os livros que ele escrevia, discutiam as ideias dele. E em 2006, 2007, 75% do total dos usuários do Orkut eram brasileiros. Então, só para as pessoas terem uma ideia, que nesse sentido, o Brasil, ele é um país em que as pessoas, em comparação com os outros países, vamos dizer, são usuários muito precoces e muito ativos das redes sociais, quer dizer, muito antes dessa coisa do Facebook, né? Por Orkut a gente já fazia isso. É óbvio que, nessa época, em 2006, 2007, quem tinha acesso ao Orkut eram pessoas, principalmente de faixa de renda A e B, do Sul, Sudeste, gente com ensino universitário, gente que sabia falar inglês. Inclusive, essas pessoas, na época, tinham várias... Então, e aí eu vou chegar na coisa do ultraliberalismo, quer dizer, você tinha várias comunidades pequenas, tá? Eu tô falando aí de algumas centenas de pessoas que frequentavam essas comunidades virtuais. Então, de pessoas que discutiam ideias, não só as ideias do Olavo de Carvalho, mas, por exemplo, ideias libertarianas, né, que a gente acabou traduzindo aqui como ultraliberais, porque libertariano ficou um termo meio esquisito, mas que no Brasil nem existia muito, então o pessoal traduzia textos do inglês, repassava, fazia isso tudo voluntariamente, tá? Era uma dinâmica, vamos dizer, aspas aí, espontânea. Então, é isso. Em 2006, 2007, 2008, estava acontecendo esse movimento nas redes sociais e que começou a extravasar também para os ambientes universitários. Então, começaram a se criar isso no Brasil inteiro, tá? Não estou só falando de São Paulo, por exemplo, no Ceará foi muito forte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vários lugares. Então, esse movimento virtual... essas pessoas começaram a se organizar para fora, no mundo real, então começaram a formar chapas para centros acadêmicos, grupos de estudo, vários grupos de estudo começaram a ser formados para estudar autores conservadores, liberais e ultraliberais nas universidades, principalmente universidades públicas. O Friedman, von Mises... Isso, por exemplo, A Ação Humana, né, que é um livro do von Mises, é um livro muito grande e realmente precisa de muita paciência, muita disposição para querer formar um grupo de... E as pessoas faziam. Então, essa dinâmica começou a acontecer, isso no auge do lulismo. Quer dizer, então, eu entrevistei várias lideranças militantes para minha pesquisa de doutorado e as pessoas me falavam, olha, nessa época... você falar que, de repente, você não era de esquerda, de repente você, assim, votava no PSDB, nossa, as pessoas sentiam assim, nossa, a gente ia ser fuzilado se a gente falasse alguma coisa dessa na universidade, movimento estudantil, em sala de aula. Então, é um fenômeno que a gente chama, que tem desde os anos 80 aqui no Brasil, por conta da transição democrática, que é a direita envergonhada, né? Então era o auge da direita envergonhada, porque era o auge do lulismo, né? Que tava todo mundo, mesmo quem estava à direita do PT na época, acabava ficando desconfortável em criticar um governo que era absolutamente popular, né? Então, mas é isso, esse pessoal já estava se organizando, já estava acontecendo esse movimento. E, bom, inclusive o próprio Paulo Guedes, por exemplo, ele foi chefe do Rodrigo Constantino no mercado financeiro, né? Foi ele
eu entrevistei o Rodrigo Constantino e foi ele que incentivou o Rodrigo Constantino a se tornar um polemista, enfim, a escrever artigos de opinião, esse tipo de coisa. Em 2005 eles fundaram o Instituto Milênio, Paulo Guedes fundou, né, foi um dos fundadores do Instituto Milênio. Então, isso, lembrando, né, foi no ano do Mensalão. Então, mas na época já existia o antipetismo, mas o ponto é que na época a conjuntura era muito desfavorável. Se vocês forem lembrar, por exemplo, em 2007, quando teve o Cansei, foi um desastre total, né? Tanto que o movimento acabou, não tem nem vestígio disso na internet. Então, tudo isso para falar que basicamente é uma coisa que vem... essa militância, ela vem já de quase 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás até, vem se tornando cada vez mais capilarizada na sociedade civil. Então, não dá para falar que foi uma coisa que aconteceu de repente, não foi. E, enfim, eu acho que as pessoas foram com o tempo, né, por meio de uma estratégia meio... enfim, dá pra gente pensar uma espécie de coordenação descentralizada, né? Com o tempo, à medida que a candidatura do Jair Bolsonaro foi se sobressaindo, foi ganhando força, que o antipetismo foi crescendo, elas foram, enfim, se unindo em torno da candidatura de Jair Bolsonaro, a despeito de eventualmente não concordarem, ou não gostarem, ou acharem muito, muito agressivo, muito, muito autoritário, muito... Mas, enfim, isso foi acontecendo e... Enfim, hoje estamos onde estamos. E quando você entrevistava as pessoas, qual que era o principal... não, pode falar, Henrique. Não, queria fazer só um comentário, porque eu concordo muito com o que a Camila disse, mas eu acho que tem que ser levado em conta um outro elemento, que é o fato de que o lulismo foi também um dos responsáveis pelo bolsonarismo. Porque o lulismo, ele apagou as diferenças ideológicas entre esquerda e direita ao pretender fazer um governo que governasse para todos, ao apresentar para a sociedade uma utopia de que não existiria o conflito social e ao incorporar como parceiros respeitáveis e responsáveis os elementos da extrema-direita. Não nos esqueçamos que Bolsonaro foi da base petista. Em 2005, o Ministério das Cidades, que estava com o Tarso Genro, foi trocado para ceder à política da toma lá da cá, que contemplou o PP, partido do qual o Bolsonaro ficou, acho que mais de 10 anos, foi o partido em que ele mais tempo esteve, o mesmo partido do Maluf, e não houve pudor algum do lulismo em entregar um ministério tão importante como o das cidades para o PP, da mesma forma em que entregou ministérios para as igrejas, como a Universal, o Ministério da Pesca. Então, o lulismo, de certa forma, aplanou o caminho para que a extrema-direita se tornasse algo normalizado no Brasil, na medida em que foram até parceiros dos governos lulistas. Além do que, segundo André Singer, que deve ser o maior estudioso e teórico do lulismo, ele diz que o lulismo é um processo de desmobilização da sua base, né? Pode falar. Nesse ponto eu vou dar uma polemizada, até desculpa, Camila e Henrique, mas eu acho que o lulismo ele pode ser apontado como de ter cometido vários erros, mas eu não veria o lulismo como um criador do bolsonarismo. Eu acho que o lulismo ele é uma forma de articulação de uma política muito mais no eixo popular do que social, mas ele, na verdade, é a única força hoje real e concreta que pode impedir o Bolsonaro de ganhar. E ele não assentiu com essas... Ele tentou fazer um acordo policlassista e não anteviu uma disputa de classe, mas assim, não há para dizer como o lulismo ser responsável. Cometeu erros, mas hoje é uma força antagônica. Tanto é que o Bolsonaro se volta contra ele. Talvez ele possa ter se utilizado desses erros, mas eu não consigo ver como. Por mais que o PT tenha feito essas alianças, e eu acho que talvez a gente tinha de pensar, a boa parte do colapso das coisas acontece quando a Dilma entra, e eu não sei até que ponto a Dilma foi lulista. Ela colocou em prática um governo tecnocrático que inclusive desfez as alianças do Lula. Então, será que não era um momento da gente refletir e também ver se o lulismo tem tantos e tantos defeitos, mas por que esse bolsonarismo se volta justamente contra o lulismo? E as falas do Bolsonaro não são contra o trotskismo, os pequenos partidos, são sobretudo contra o lulismo, porque ele vê o lulismo como a maior ameaça na linha de massas, e como os problemas do lulismo vão acontecendo justamente durante a Dilma.
que tocou a política por um viés tecnocrático, sim, inclusive desfazendo as próprias alianças à direita. Não que eu defendo, não defendo isso, não sou lulista nesse sentido. Votarei lá 13 feliz, mas não sou lulista no sentido técnico do termo. Mas como a Dilma não foi lulista e como esse desfazimento do próprio lulismo no governo Dilma nos custou esse erro agora. E eu diria que muito mais os erros que a Dilma cometeu do que o Lula. Quer fazer alguma parte, ó? Então, na verdade, o André Singer foi meu orientador de mestrado. E agora, ouvindo vocês falarem... Então, eu acho que é um debate muito interessante. Eu acho que ainda... Não sei, às vezes o problema de analisar essas coisas é que às vezes a gente não tem clareza, né? Mas, enfim, acho que eu tenderia mais a concordar com o professor Henrique, pensando até, inclusive, que eles não... Eu tenho a impressão de que é isso, não existe existe um antipetismo, né? E eu acho que isso mesmo que você falou, quer dizer, que a Dilma, no governo Dilma, teve uma inflexão importante, o próprio André Singer fala isso, né? Quer dizer, olha, a Dilma tentou fazer isso que ele chama de reformismo forte, né, que o lulismo não fez, que o lulismo fez um reformismo fraco, inclusive como o professor Henrique falou, com base em todas essas forças aí, enfim, muito à direita, né, do PT, e, enfim, comandou essa aliança PMDBista ali no governo. Então, o próprio Jair Bolsonaro, por exemplo, acho que ele foi fazer uma entrevista para uma rádio do Nordeste, e ele não foi assim super agressivo quando ele foi falar sobre o Lula, sabe? Então, justo, mas esse que é o ponto, entendeu? Porque e o próprio André Singer fala isso, quer dizer, o lulismo, ele é centrado na figura do Lula. E essa coisa do antipetismo, acho que é uma coisa anti-esquerda. É uma coisa, não sei, pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Eu posso estar errado, né? Mas é essa a impressão que eu tenho. Eu ia até te perguntar, e todos podem falar, assim, é só falar, porque aqui a Zona Autônoma Literária é uma zona libertária, então todos estão convidados para falar a qualquer momento. Mas ia te perguntar, Camila, porque eu vi aquele documentário do The Intercept, Supremacia Branca, e tem outro documentário sobre os bolsominions, o que pensam os bolsominions da Vice, e ambos trazem esse aspecto de um pessoal da TI e um pessoal viciado em jogo, que sempre foram muito reclusos e tiveram os problemas sociais, problema com mulheres, problemas de família, enfim, uma série de problemas. E eles se inseriram naturalmente, se engajaram naturalmente numa militância virtual a favor do Trump lá nos Estados Unidos, aqui em prol do Bolsonaro, e aí eles trazem para a linguagem política contemporânea e virtual essa lógica da trollagem. É tudo uma brincadeira. O papapá do Bolsonaro é apenas uma brincadeira. Vamos matar, vamos chutar a bunda do petista. É tudo no âmbito da trollagem. Então, tem isso, tem uma certa... um desconforto deles com a esquerda, porque para eles sempre foi uma coisa do politicamente correto, que eles não aceitam. Também tem um grau aí de autoridade moral, né, que a esquerda sempre vem e diz como deveria ser feito, ao invés de entender por que o outro não consegue compreender que aquela é a melhor forma para todos. Eu acho que aquele documentário Wild Country do Netflix aí também é bem polêmico. Ele trata um pouco dessa questão em relação àquele grupo Hare Krishna radical. E que você, quando entrevistou essa New Right, ou Alt-Right, ou Nova Direita Brasileira, o que você sentiu em relação a isso? Então, como você bem falou, justamente, é um pessoal, e aí eu tô falando, claro, da militância, né, que é o que eu conheço mais, mas acho que também, em um certo sentido, dá pra gente estender isso pra boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro. Eu acho que, quer dizer, isso que você falou, uma espécie de autoritarismo de várias, enfim, não da esquerda como um todo, né, mas muita gente da esquerda, de não conseguir ouvir mesmo, de não conseguir escutar o outro, de não conseguir legitimar a fala do outro, eu acho que contribuiu muito, mas muito para esse processo que a gente está vivendo hoje.
Porque é isso, essas pessoas me falavam muito assim, olha, e faziam quase um desabafo, assim, sabe, emocional mesmo, tipo, olha, eu me sinto isolado onde eu tô, me sinto sozinho, me sinto que é isso. Para ilustrar um pouco, por exemplo, teve uma moça que eu entrevistei, que é carioca, ela é filha de empregada doméstica, tá? Ela tem, enfim, uma origem pobre, e ela estava fazendo curso de jornalismo numa faculdade privada no Rio de Janeiro. E ela falou pra mim, olha, eu comecei a me interessar mais por política em junho de 2013, comecei a ler uns textos do Rodrigo Constantino, comecei a me interessar, né, mais por esses autores ultraliberais e tal. E eu queria falar disso na universidade. Ela falou, toda vez que eu abria a boca pra falar, meus colegas me censuravam, meu professor me censurava, eu era alvo de chacota, eu era silenciada, ela usou essa palavra, eu era silenciada. Então, isso, enfim, é só para ilustrar o tipo de fala de desabafo que eu ouvi muitas vezes durante a minha pesquisa, né? Então eu acho que mesmo pro eleitorado, e aí junta com essa coisa de, quer dizer, você tá lá assistindo televisão, estão lá aqueles candidatos, né, desse sistema político que você acha corrompido, e essas pessoas estão falando economês, estão falando umas coisas super técnicas, você não tá entendendo nada, e aí ainda alguém vem e fala... não, mas você não pode pensar o que você está pensando porque isso é fascista, isso é racista, isso é machista, isso... E, quer dizer, não sei, de repente pra pessoa nem tá muito claro na cabeça dela, sabe? Essas ideias nem estão tão claras, aí de repente já vem alguém, assim, um discurso super autoritário mesmo, né? Falando... E adjetiva, né? Exatamente. Então, e aconteceu, eu vi... São casos reais, assim, de gente do tipo, bom, a pessoa nem estava exatamente muito certa, assim, do que estava acontecendo, mas, já que estão falando que eu sou fascista, eu devo ser de direita mesmo, e aí começou a militar, entendeu? Né? Então, muitas pessoas que sofreram agressão física porque discordavam de certas coisas na universidade, né? Isso bem antes, isso lá em 2010, 2000. Então, eu acho que é importante a gente também olhar para esse tipo de coisa, né? Para entender um pouco o que está acontecendo. Até esse anti-esquerdismo, e até inclusive essa coisa, olha só, esses professores, né? E eu tô me colocando, porque eu também, né? Eu faço parte disso, né? Eu não tô me colocando fora disso. Essas pessoas são privilegiadas, porque aí, olha, elas recebem bolsa de doutorado, eles são professores concursados que têm estabilidade, que vão receber, né, não sei quantos mil reais até se aposentarem, tarará, tarará. Então, e tem essa diferença muito grande de uma população que não tem, a maioria das pessoas não tem estabilidade, né, na vida financeira, não tem. Então, acho que é importante a gente olhar para isso. Eu gostaria de fazer um comentário, tanto em relação ao que a Camila acabou de falar, como o que o Hugo falou antes. E antes eu queria destacar que o principal texto doutrinário do nazifascismo europeu no século XX, além do Mein Kampf do Hitler, era um livro chamado O Mito do Século XX, do Alfred Rosenberg. Não é à toa que a palavra mito está hoje em dia presente na denominação, enfim, do capitão, porque a questão do nazifascismo não é ganhar pelo programa racional, é ganhar por um conjunto de ideias preconceituosas, abstratas, construídas por meio de uma verdadeira, enfim, manufatura ideológica deliberada para camuflar o conteúdo fundamental do ponto de vista econômico das suas propostas. Ninguém que vive numa sociedade desigual pode compreender que a maioria da população desfavorecida, pobre, mal, enfim, aquinhoada nos seus salários e nos seus direitos, escolha votar contra os seus próprios interesses de forma deliberada. Então, aquela velha frase do Marx que dizia que se toda a essência fosse igual à aparência, não seria preciso nenhuma ciência. É justamente porque a essência da extrema-direita é completamente diferente do que ela aparenta que existe uma adesão mitológica e irracional do ponto de vista de certos valores que são substituídos ao conteúdo real do programa. Ninguém sabe o que o Bolsonaro vai fazer em relação a salário, em relação à previdência, mas as pessoas têm a ideia de que ele é um sujeito machista, mão forte, que tem, enfim, uma autonomia de decisão. A questão do conteúdo fica completamente camuflada por essa mitologia que se baseia, sobretudo, numa série de elementos, enfim, bastante ligados a valores morais. Agora, qual é a responsabilidade do PT em relação a esse processo ter surgido após os 13 anos de governo petista? A Camila falou que existia uma direita envergonhada na época do PT.
É verdade, tanto que essa direita entrou pro governo petista. Ela usufruiu do governo petista. Não apenas os setores financeiros, que nas palavras do próprio Lula nunca ganharam tanto nesse país, como os setores ideológicos. Haja vista para o caso mais flagrante, que é o famoso aperto de mão do Maluf. Quer dizer, o partido que era o principal herdeiro da ditadura militar, a figura que estava vinculada a toda uma trajetória que era oposta às promessas do PT, se torna um parceiro absolutamente normalizado. Então o PT nasce defendendo não só uma política popular, como nasce defendendo a ética na política, uma luta contra a corrupção que marcou o início do petismo como sendo os paladinos da honestidade, do respeito ao dinheiro público. E finalmente, o PT nasceu com uma política que era de ter princípios ideológicos claros. E esses princípios foram perdidos quando passou a haver essas alianças com os inimigos de ontem. Enfim, se havia uma direita envergonhada, isso coexistiu com uma esquerda cínica, que foi a esquerda petista, que achava que todos estavam ganhando, que era possível abraçar Maluf, abraçar Sarney, abraçar a ACM, abraçar Jader Barbalho, abraçar todos os mais característicos representantes das oligarquias brasileiras, em prol de uma política geral que iria trazer algumas compensações para os menos favorecidos com políticas sociais, Bolsa Família, etc. O preço dessas concessões foi o ninho do fascismo se tornar normalizado e a aliança com os setores da extrema-direita ser considerada algo absolutamente corriqueiro. A própria ascensão do fundamentalismo religioso foi também muito significativa e é obra direta dessas concessões da época do governo petista. Concessões, inclusive, em relação a redes de TV e de rádio. Por último, a gente diz que há um elemento ultraliberal, mas esse aqui é o elemento mais curioso, porque o fascismo estrito sensu é antiliberal. Não existe ultraliberalismo num projeto fascista. E a maioria do projeto bolsonarista é antiliberal. Se eles fossem ultraliberais, eles estavam defendendo a legalização das drogas, estavam defendendo a legalização do aborto, estavam defendendo a legalização das uniões civis entre parceiros do mesmo sexo. Porque essas medidas todas são compatíveis com um pensamento de extrema-direita. Não é à toa que o próprio nazismo teve homossexuais nas SA, que foram a milícia do partido nazista inicialmente. Não é à toa que o principal líder da extrema-direita holandesa ou da extrema-direita austríaca também eram homossexuais. Mas esses eram setores que efetivamente eram um neofascismo com características ultraliberais. Aqui no Brasil é pior, porque o que nós temos aqui é um fundamentalismo religioso, que nos aproxima mais do fascismo islâmico, nos aproxima mais dos elementos que ocorrem hoje no mundo islâmico, onde há grupos fundamentalistas religiosos que são fascistas porque propõem o extermínio físico dos adversários. E eu acho que para chegar a uma única definição, o fascismo é, antes de tudo, a política da intolerância absoluta, da destruição física das organizações adversárias no campo do movimento social. Nunca o petismo defendeu guerra civil com 30 mil mortos, nunca defendeu que nós vamos fuzilar todos os adversários. E isso é o discurso que está presente nesse movimento que chegou agora a disputar, enfim, que está disputando o segundo turno. Então é preciso a gente tentar situar isso, porque a aparência não se confunde com a essência. E o que as pessoas estão votando não é aquilo que efetivamente vai ser executado. As pessoas estão esperando honestidade, medidas populares, medidas de distribuição de renda, em última instância. Essa é a esperança que os eleitores do Bolsonaro têm. Como vai ser o oposto à sua política econômica, à sua política salarial, à sua política tributária, à sua política trabalhista, vai ser toda de caçar direitos, é mais ou menos previsível, como ocorreu com o governo Collor, uma rota de choque do seu próprio eleitorado com um eventual governo que venha a estar no poder o ano que vem, né? Então eu acho que vai haver uma situação de conflito, inevitavelmente. Só por último mesmo, em relação ao fato de que hoje o antipetismo ou até o antilulismo é assumido por essa extrema-direita como uma espécie de espantalho, como uma espécie assim, de bode expiatório, isso é normal. Eles, enfim, buscam, obviamente, cristalizar uma espécie de intolerância, reduzindo tudo a uma fórmula fácil. Mas eles ocultam o fato de que eles próprios estiveram, na época do governo lulista, acompanhando a experiência lulista.
Bolsonaro, volto a dizer, foi parte da base parlamentar de sustentação do governo Lula e teve uma série de votações nos quais ele acompanhou o bloco governante. Então, a divisão que ocorre agora camufla também esse cinismo que foi tanto da direita envergonhada como de uma esquerda que perdeu completamente os escrúpulos e se aliou com o diabo. Hugo. Eu acho que nesse ponto aí concordo muita coisa que a gente colocou, mas eu tenho uma divergência, porque quem abraçou o Sarney e o Maluf foi o povo brasileiro quando os elegeu. E a partir daí, qualquer governo que chegue, democrático, vai ter de governar com o que tem. Acho que em alguns momentos o lulismo cometeu erros, mas ele não errou em ter feito uma política de alianças com quem estava eleito democraticamente para tentar empreender alguma política social. No momento em que os nossos movimentos e partidos de esquerda conseguirem ter expressão política, conseguirem fazer mandados parlamentares e tivessem bancadas e talvez o Lula tivesse optado por não governar com o PSTU e com o PSOL, e sim com o Maluf, eu concordaria plenamente com a sua crítica. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que as pessoas elegeram aqueles políticos e o Lula precisava governar para fazer alguma política social, qualquer que fosse. Então a gente não pode fazer uma crítica ao mesmo tempo que vai no sentido, a esquerda não fala com o povo e com a realidade, mas ao mesmo tempo a esquerda não deve governar com quem esse povo que a gente procura defender elegeu e estava lá. Eu concordo que errou, mas não errou por conta de uma política de alianças. Errou, por exemplo, em ter se afastado da sociedade, porque você poderia contrabalancear isso amplificando a relação com a sociedade civil e com os movimentos, não num tom de cooptação, mas fazer uma política que considerasse esses atores e em certa medida os neutralizasse, era fundamental. Do mesmo modo como esse petismo, com todos os seus defeitos, mas que hoje é o único movimento real, concreto, não ideal, metafísico, concreto, que pode impedir o Bolsonaro de chegar ao poder, esse petismo vai ter, convenhamos, de governar com um Congresso que foi eleito pelo povo, não pelos petistas, porque os petistas votaram nos seus candidatos e até às vezes em alguns psolistas, enfim, mas ele vai ter de governar com esse Congresso que foi eleito. Agora, você fala, mas defender uma política de aliança? Sim, vai ter de fazer uma política de alianças. Vai ter, sim, de conversar com muitas lideranças conservadoras que foram eleitas por esse povo que a gente procura defender. Como pode contrabalancear isso? Não se restringir a isso. Não incidir no mesmo erro. Estar junto dos movimentos de maneira orgânica. Como ainda há algumas pessoas no PT que defendem, outras não. É verdade, como outras não defendiam e faziam esse enfrentamento interno. Mas a gente não pode fugir dessa coisa, até da própria coisa do que é o fascismo. A gente tem, é verdade, um nazifascismo clássico, mas eu acho que está faltando uma leitura entre o nazifascismo clássico e o atual, desse meio do caminho, que ao meu ver o Bolsonaro está junto, que é um fascismo que se inflertou com o liberalismo. Em cima, inclusive, do Mises, que é tão estudado aqui, e citava, colocava contra o nazismo, mas escrevia na sua obra, literal, que nós deveríamos no futuro agradecer o nazismo, que apesar de todos os seus defeitos, ele salvou a civilização do comunismo. E civilização para ele quase que restrita ao capitalismo. Então, esse cruzamento do liberalismo austríaco com o fascismo gera uma experiência nos anos 70, e é essa experiência que está aqui colocada como uma forma de conservação do capitalismo, como uma forma da manutenção dessa nossa oligarquia. E eu acho que esse traço do Bolsonaro, levando em consideração o fato do Paulo Guedes ter sido ideólogo da ditadura do Pinochet, é o que está em jogo aqui. E é fascista sim, né? É fascista no sentido mais assim. E outra, do fenômeno do fascismo evidente, o taxista que me trouxe até aqui não sabia que o Bolsonaro queria implementar medidas antipopulares na economia. Eu concordo plenamente contigo que é isso que tem que ser colocado nesse segundo turno. Ele não sabia, mas tanto aqui, e eu posso assegurar, quanto na Itália nos anos 30, quanto no Chile dos anos 70, quem deu suporte àqueles regimes não sabia. Então, quando se fala que é uma onda fascista, é justamente isso. Das pessoas incautas, desesperadas, angustiadas, falidas, estarem embarcando. Foi assim na Itália. Não é possível. Depois deu aquele problema todo. Foi o próprio povo que fuzilou Mussolini. O mesmo. Eu acho que é uma passagem de um conservador muito interessante sobre a natureza do fascismo, que foi o De Gaulle, todos os seus defeitos. Mas certa vez, num comício posterior à Segunda Guerra Mundial, um assessor vira para o De Gaulle e pergunta: general, essas massas aqui, essas multidões que vêm aplaudi-lo, são maiores ou menores do que aquelas que vinham aplaudir os colaboracionistas?
O De Gaulle vira de lado e olha, são as mesmas. É isso que é o fascismo, são as mesmas. São as mesmas pessoas que são levadas, que volta àquela pergunta que o Reich levanta, que o Spinoza levantou e que vem do Lavoisier, que a grande questão da política é como os homens podem lutar contra si como se por si fosse. E é isso que está em jogo aqui, e é isso que sempre esteve em jogo, pelo menos na modernidade. Outra questão muito importante é que o Varoufakis, aqui só para falar um pouco do livro, por mais que o nazifascismo e esses fascismos se assentem num discurso nacionalista e chauvinista, eles estão conectados com um projeto internacional, porque, como Marx nos lembra, o marxismo, a burguesia empreende um projeto que sempre foi internacional e continua sendo. Nesse sentido, você pega, por exemplo, os traços. Quem fundou, e até tem uma passagem engraçada do livro, que o Varoufakis pergunta, quem que declarou tal coisa? Foi um burocrata da União Europeia ou foi um nazista? E você não sabe quem foi o burocrata da União Europeia ou foi um nazista. Porque o nazismo ele trabalhava com a perspectiva de unificação da Europa. Né? Inclusive, metade do exército alemão não era alemão. E eu acho que o Bolsonaro está bastante inserido nesse projeto junto da oligarquia internacional. Não há como perder de frente. Então está ligado a uma guerra, mas uma guerra dentro das características brasileiras, de uma nação que é pós-colonial. A gente lembra ali do capítulo 25 do livro 1 do Capital, que o Marx via os Estados Unidos à sua época ainda como uma colônia de fato, se não de direito. O Brasil é uma colônia de fato, na minha opinião. E isso explica porque o Brasil está em guerra contra si mesmo. Porque é assim que a luta de classes acaba somando a oligarquia nacional aliada das oligarquias internacionais em guerra contra seu próprio povo. E aí eu concordo totalmente, Henrique. A gente pode viver um cenário extremamente dramático ano que vem, quando a revolta popular emergir e ela vai ser duramente reprimida. Eu acho que essa é a grande tragédia. Não é o Bolsonaro, eu tenho plena convicção que o Bolsonaro fracassará. Mas vai ser um fracasso sangrento. E por isso a gente tem que derrotar ele agora, e sem dúvida alguma o antipetismo como essa forma conveniente que o fascismo toma no Brasil hoje em dia. Camila. Então, só pegando um pouco carona no que o Hugo falou, né, do Mises, e que o professor Henrique estava falando, do ultraliberalismo, de fato, assim, o ultraliberalismo, o libertarianismo, vamos dizer assim, coerente, né, ideologicamente, eles são, nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil também, pelo menos teoricamente, eles são pacifistas, eles são a favor da liberalização das drogas, da propriedade intelectual, das armas, do aborto, união civil. Claro que isso não... quer dizer, o Estado não teria que se intrometer nisso, né? Isso teria que ser uma coisa regulada pela sociedade civil e pelo mercado, né? Agora, é importante... E nesse sentido, é claro que eu não sei qual que é o posicionamento do Paulo Guedes sobre esses temas, mas o ponto é que o que na campanha do Jair Bolsonaro existe de ultraliberalismo, e que aí foi o grande ponto de convergência de todas essas direitas, né, é o ultraliberalismo econômico, e que é muito mais radical, por isso que a gente fala, né, ultraliberalismo do que o neoliberalismo, porque o neoliberalismo na verdade é uma defesa da liberalização do mercado, mas feita com base em premissas tecnocráticas, ditas científicas, né, etc. e tal. A defesa que os ultraliberais fazem do capitalismo de livre mercado, ela é moral, e no limite ela é utópica até, né? Porque pressupõe um capitalismo que existe mesmo, uma livre concorrência, uma coisa, né, meio perfeita, e que a gente sabe que, eles acho que mesmo sabem que é utópico, mas enfim, eles almejam isso, né? E bem como o Hugo lembrou, né, o Paulo Guedes ele teve uma dificuldade de se inserir academicamente no Brasil depois que ele voltou do doutorado dele na Universidade de Chicago. E de fato, ele foi pro Chile, né? Mas ainda lá, o Chicago Boys lá
eles ainda tinham... eles eram neoliberais mesmo, nesse sentido. O discurso deles era tecnocrático. Era, não, a gente tá aqui, a gente fez estudos, a gente conhece, a gente fez... Não era uma... É diferente do ultraliberalismo, que é isso que eu tô falando. Essa defesa é moral mesmo. É tipo, não, independente você pode fazer o estudo empírico que você quiser. O livre mercado, ele é superior. Ele é o que deve ser almejado. Ele é... Então é isso, privatiza tudo, sabe? Não interessa se a privatização vai gerar, no futuro vai ser boa, vai ser ruim, se você tem estudo empírico ou não sobre isso. Não interessa. Mises não é empírico. Mises não é empírico. Faz uma defesa moral disso. Então por isso que esse discurso privatiza tudo. Porque é isso, o livre mercado ele é melhor necessariamente. É curioso, né? Porque isso vai ser um fascismo do Estado mínimo, né? Exatamente. E a essência do fascismo era justamente um culto do Estado. Exatamente. Tem inclusive o Yves Coin, que é um historiador francês, que chama o século XX de século dos chefes. Porque é no século XX que a função do chefe, que antes era uma exclusividade quase que do ponto de vista militar, se torna uma referência para a nação em algo que anteriormente era a aristocracia de linhagem sanguínea, enfim, que constituía a nobreza. De repente são chefes, como o Duce, o Führer, que são palavras, inclusive, que representam chefe. E se você for ver os estatutos do Partido Fascista Italiano, a primeira e central dedicação de um fascista é ao Estado. É uma espécie, assim, de devoção pelo Estado. Agora aqui, aparentemente, eles tentam agora reciclar esse fascismo para manter os elementos ideológicos, inclusive os elementos, enfim, racistas, de supremacia da raça branca, os elementos misóginos, antifeministas, os elementos, enfim, ideológicos ligados à ideia da virilidade militarista de forma homofóbica, mas o conteúdo econômico ainda está incerto. Porque se houver realmente esse hiperliberalismo, esse ultraliberalismo que o Paulo Guedes aparentemente representa de uma forma bastante exemplar, isso também vai entrar em choque até mesmo com a trajetória do Bolsonaro, que não era essa, que era a mesma trajetória que marcou, de certa forma, elementos da época da ditadura militar brasileira que eram nacionalistas, em que se fez a construção, enfim, de toda uma infraestrutura de comunicações, uma infraestrutura de energia, com o programa nuclear e uma série de outros aspectos que violavam, inclusive, os interesses, digamos, hegemônicos dos Estados Unidos no hemisfério. Então, qual vai ser a política do Bolsonaro? Uma espécie de nacionalismo neofascista que de alguma forma entre em atrito com os Estados Unidos, como ocorre, por exemplo, com o Duterte nas Filipinas? Ou vai ser simplesmente um ultraliberalismo completamente servil do mercado e do seu, enfim, gestor planetário que é hoje o governo norte-americano? Agora, um último comentário sobre o que o Hugo falou. Eu não considero que foi uma inevitabilidade o Lula ter que dialogar para governar com as oligarquias que foram eleitas, porque afinal o povo as tinha eleito. Eu acho que é o contrário. Eu acho que aí começou a falência do lulismo. Aí começou a incapacidade de se fazer da mobilização popular e da desconfiança das classes inimigas o principal elemento constituidor da identidade do petismo e do movimento popular. Ao se fazer uma espécie de desmobilização do povo, porque a aliança de todos para governar por todos que o Lula executava incluía os velhos inimigos, incluía todos os neoligarcas, isso é que deu uma espécie de desnaturação, não só programática, mas ética para o petismo, que passou a ser uma espécie de casa da mãe Joana que podia se aliar com qualquer um, em que dar as mãos para o Maluf deixou de ser um pecado ético e passou a ser um oportunismo pragmático que era defendido como algo correto. Digo mais, esse elemento continua presente e numa eventual vitória de um governo Haddad vai ser talvez o pior elemento do governo Haddad, o fato de que ele vai novamente ceder aos setores da oligarquia, como já está cedendo no Nordeste, como já está cedendo ao MDB, e isso pode criar, se o Haddad ganha, um governo que também vai ser impopular. Porque ele vai, já declarou isso, fazer o ajuste fiscal. Vai fazer de uma forma atenuada, mas ele também está defendendo o ajuste fiscal. Isso seria um cenário também desastroso, porque poderia haver um enorme movimento popular muito superior a 2013 contra essas medidas que estariam sendo executadas por um governo de esquerda, e aí isso catalisaria um apoio social de uma extrema-direita hoje muito mais constituída.
um último lembrete, essa atitude da esquerda em desprezar a condição de antagonismo assim, central que deve existir em relação ao movimento fascista, também foi o principal erro político dos partidos comunistas dos anos 30, que se recusaram a fazer a frente única contra o nazismo na Alemanha, que priorizaram o combate à social-democracia e não a articulação de uma frente única, não apenas eleitoral, mas uma frente única em toda a linha. Ao contrário, não fizeram a frente única e depois fizeram aquilo que talvez seja uma das maiores traições da época de Stalin na direção da União Soviética e dos partidos comunistas e foi um acordo com o Hitler. Ou seja, o pacto Ribbentrop-Molotov não foi simplesmente uma manobra tática para poder supostamente defender a União Soviética de um risco de agressão das potências ocidentais, que não estava colocado naquele momento. Foi parte de um pragmatismo absolutamente sem princípios que confundiu a esquerda mundial, que levou à desmoralização, sobretudo dentro dos comunistas alemães, que foram inclusive entregues por parte do regime stalinista para o regime nazista, na medida que eles tinham buscado refúgio na União Soviética e foram entregues. Então, a constituição de um pacto com o nazismo por parte da esquerda comunista já foi, talvez, aquela primeira, não erro, mas uma efetiva traição nesse sentido de uma série de princípios e de critérios programáticos e éticos que abriram o caminho para, enfim, um cinismo político cada vez maior, né? Hugo, você foi citado, quer fazer uma tréplica? E aí a gente vai encaminhando. Não, porque a grande questão, eu defendo que tem de assumir um caráter antagônico sim, mas qualquer governo que tiver aí vai ter de negociar com as lideranças políticas estabelecidas, Henrique. A Dilma ela não dialogou com a sociedade, não dialogou com esses setores, ela caiu no outro dia, qualquer um vai cair. Entendeu? Eu acho, do ponto de vista ideal, concordo contigo, moral, concordo contigo, mas a prática e a realidade não é moral. Então, eu quero ver sim um próximo governo negociando com todos esses setores que foram eleitos pelo povo, inclusive pela classe trabalhadora, enganada ou não. Então, vai precisar fazer isso, mas vai precisar fazer uma outra coisa, que foi o que eu falei. Vai precisar estar presente fazendo uma intensa política de base, indo aos territórios, indo às periferias, coisa que não só o PT ainda faz um pouco, o resto da esquerda não faz. Muitas vezes gasta mais dinheiro para liberar militante e universidade do que em bancar alguns comitês ou sedes na periferia. Eu sou da periferia e eu sinto essa dificuldade. Não é uma crítica aos pequenos partidos da esquerda, não. Eu gostaria que eles estivessem mais presentes lá. Mas eles estão. Guilherme Boulos é a expressão disso. Eu moro na periferia, eu acho que está menos do que deveria. Eu quero que esteja mais. Não estou fazendo uma crítica, muito pelo contrário, eu quero que eles vão mais para lá. E vai precisar ir, e o PT, que faz um pouco, vai precisar ir mais ainda. E vai precisar ter um diálogo sincero com isso daí. Agora, da parte de negociar com esses setores políticos, com esses governos estaduais que foram eleitos, vai ter de fazer. Senão vai ser derrubado no outro dia. E eu concordo plenamente contigo num outro ponto, embora discordemos desse daí, é a grande questão que se insurge, que o Fernando Haddad não vai poder de maneira nenhuma aplicar uma política de austeridade. Se ele aplicar, vai ser derrubado sim, é bom que ele saiba. Ele vai ter, como a Dilma, pior até que a Dilma em 2014, quando entrou e capitulou com o cavalo de Troia do Levi, a tragédia dessa vez vai ser muito pior. E ele não tem escolha. Ou ele vai ou ele não vai. Se cometer esse erro, ele vai cair. Só que eu acho que negociar, estabelecer essas bases de negociação, sim. Levando em consideração também que o PT é um partido muito complicado nisso, porque talvez ele tivesse alguns princípios mais gerais, claros, mas não unidade de ação. É um partido que, convenhamos, foi formado por uma miscelânea de muita coisa, né? E eu acho que também essa tragédia dos anos 30 nasceu dessa desunião terrível, também de uma esquerda social-democrata na Alemanha, aplicando uma política de austeridade atroz, reprimindo greves, usando do estado de exceção que era previsto antes dos nazistas para reprimir greves. Coisa que o PT também fez, a lei antiterrorista e o estado de exceção e a garantia da lei da ordem para o exército intervir. Sim, fez e foi errado e não vai poder fazer, porque inclusive isso é um tiro no pé deles, porque esse aparato de segurança que sobretudo a Dilma aprovou, não no governo Lula, mas a Dilma foi lá, soldadamente fez, recaiu sobre quem? Qual a postura dos militares hoje em dia empoderados? Mas o problema é que não recai só sobre eles, mas sobre toda a sociedade. Eu espero, como já disse para amigos que são haddadistas,
que o Fernando tenha aprendido alguma coisa. Se não aprendeu, ele vai pagar muito caro. E se eleito e não tendo aprendido com seus erros, ele vai entrar para a história numa situação muito difícil. Porém, a gente não pode perder de vista a realidade clara que hoje, feliz ou infelizmente, é isso que existe do ponto de vista de um discurso minimamente progressista que tem uma mínima entrada entre as massas. E aí é que chega um ponto. Nem capitular ao petismo e ao lulismo, nem recusá-lo de um todo, até porque o antipetismo, mesmo colateral, ele acaba sendo uma arma muito perigosa na mão da direita. E tem sido operacionalizada hoje por esse neofascismo inequívoco que está aí. Eu acho que até no próprio contexto da Segunda Guerra Mundial, um contexto muito difícil, eu acho que o erro dos comunistas, inclusive, que quase não formaram uma frente única aqui em São Paulo. Foi de última hora. Na revolta dos Galinhas Verdes. Na verdade, anarquistas e trotskistas já tinham se manifestado antes para reprimir como os fascistas, do jeito que eles entendem. Outro grande livro publicado por uma editora independente, que você me deu de aniversário, inclusive. É uma história maravilhosa. Rogério Campos esteve aqui. Do Fúvio Abramo, esse livro. Foi no aniversário da Revoada. E um problema grave que Stalin estrategicamente não falhou porque não entrou na guerra antes, que morreria muita gente como morreu muita gente na Rússia, né? Mais de 20 milhões de pessoas mortas não é pouca coisa, inclusive porque Stalin queria reprimir Hitler em 1936, eu posso te mostrar a documentação que hoje em dia é pública, mas queria daquele jeito dele, fazendo aliança com a Inglaterra e com a França, que não quiseram neutralizar Hitler. E Ribbentrop-Molotov acaba sendo também uma consequência disso, dos erros de Stalin, que cometeu um erro grave de inclusive ter feito uma depuração entre seus marechais, né? Enfraqueceu o Exército Vermelho no momento crucial. Mas também das potências ocidentais, civilizadas, liberais e democráticas, que mantiveram Hitler até o último momento, e no caso da França, pior, até com a autoinvasão, né? Deleuze observa isso. Os protestos contra a aprovação de leis trabalhistas na França dos anos 30 foram maiores do que com a entrada dos nazistas. Se teve um país na Europa que colaborou ativamente, um regime foi a França, foi a República Francesa, que a gente tanto admira. Mas pelo menos, no fim das contas, Stalin combateu, a União Soviética combateu, e à custa da morte de 26 milhões de russos, a gente adiou o nazismo em algumas décadas. E é isso que tem. Infelizmente nosso tempo acabou, mas quem ficou agora até o final ganha um bônus, um cupom que você vai poder usar no site da Autonomia Literária e no site da Boitempo. O pessoal da Boitempo ainda não sabe, mas eu já vou dar aqui qual que é o código que eles vão ter que processar lá no site deles, porque o pessoal acabou não me mandando antes dessa gravação aqui matinal. O cupom, a palavra-chave para usar no cupom para ter desconto vai ser Ele Não Antifacim. E você pode usar no site da Boitempo e no site da Autonomia Literária. Como vocês podem ver, são duas editoras independentes que tentam compreender o que está rolando, fazendo essas publicações nesse momento crucial que o Brasil vive. E enquanto, né, isso é impressionante, né? Tá vivendo um movimento desse, tá indo para o vinagre, a economia e tudo, e o pessoal tá publicando, sei lá, outras coisas que não conversam com essa realidade. São poucas editoras que têm coragem para enfrentar o debate que pede no momento. Eu vou pedir as considerações finais para vocês, para os convidados, e depois a gente vai terminar com a nossa poesia marginal, que dessa vez não entrou no meio do programa porque estava um debate muito eletrizante, a gente acabou deixando para o final. Henrique, Hugo e Camila, por favor, façam suas considerações finais e como a gente vai sair desse embriólio. Bom, acho que como considerações finais eu vou até acabar um pouco como um capítulo do livro da Boitempo, que eu acho que as pessoas têm que ter noção de que é isso, existe uma militância voluntária muito enraizada na sociedade civil, e isso é importante ter em mente, enfim, pra gente pensar tudo isso que está acontecendo e poder combater de forma mais efetiva. Eu acho que a gente vive um momento dramático que exige união para que a gente evite ou pelo menos adie o pior, mas que a gente tenha de reverter isso daí. Eu acho que a política, em grande parte a boa política, é a arte do impossível e vai precisar ser mais do que nunca.
Olha, agora nós temos uma luta antifascista no segundo turno. É preciso a unidade de todos em torno do voto no Haddad, que é hoje o candidato que enfrenta o fascismo. Mas o fascismo não vence por eleições. O fascismo realmente só se instala quando ele mata, esmaga e destrói fisicamente as organizações do movimento social e popular. Então, se eventualmente o Bolsonaro vier a ganhar, o que vai se colocar na perspectiva das demandas sociais é um novo movimento antifascista para impedir que ele torne o seu governo um efetivo regime fascista no país. Isso é uma tarefa difícil, mas é indispensável porque envolve a sobrevivência de todos nós. Obrigado. A gente não tem nenhuma feira de livro para recomendar aqui, só vai ter mês que vem, no final do mês no Rio de Janeiro, a Primavera dos Livros, mas a gente vai recomendar que todos os ouvintes participem das manifestações ativamente. É isso. Agradecer de novo a Camila, o Henrique, o Hugo, repassar o serviço. Quarta sim, quarta não. Tem um podcast Zona Autônoma Literária debatendo os temas urgentes com a mediação dos livros publicados por essa rede de editoras independentes. Hoje, portanto, 10 de outubro, a gente volta em 2 semanas e fechamos com o nosso quadro da Poesia Marginal. Como disse o Cauê, não deu para chamar ao meio do debate, mas toda semana a galera de sarau, de poesia, dos slams pela periferia, dá sua palhinha aqui também no Zona Autônoma Literária. Até a próxima, tchau. Salve, salve, aqui é Emerson Alcalde. Esta poesia aí que vocês vão conferir chama-se Senhor da Limpeza. Eu escrevi ela já faz alguns anos para falar sobre o avanço do fascismo. Nem estava tão grande assim, faz aí uns 7 anos, mas ela tá infelizmente bem atual, né, mano? Então é uma poesia que fala na primeira pessoa pela voz do ditador. Não pode ter metrô em Gianópolis, porque esta vocês vão ter que responder. Não pode ter metrô em Gianópolis, por quê? Esta vocês vão ter que responder. Eu sou o senhor da limpeza. A minha função é tornar a cidade uma beleza, um lugar onde não haja sujeira, nem aqui, nem ali, nem lá, nem cá, poeira. Comigo tudo ficará puro e limpo, um campo limpo, sem Ângela, sem Miriam, sem missionária, em um grande Olimpo. Juntarei toda a bela Sintra, sem semita, no Monte Azul, um paraíso igual no sul, com Mariana, Madalena, Ana, Rosa, formando árvore genealógica de ótica verde e azul. A liberdade vai ser assistida da ponte estalhada, acabando com a sabotagem, queimando o canão do Brooklyn Sul. Joga água lá pra cima, vem, vem, chegando a faxina. Vare, vare, vare. Tá me olhando assim porque tô trabalhando e você vá pra lá onde ninguém possa te ver. Lá sim poderás viver. Vou tirar da Augusta a angústia da puta que pariu os filhos do café. Eu era brigos da cana que parece fogo de cana que vem na arrastapé. Na Paulista eu vou deixar a bela vista com um branco casarão e o negro barracão. Vai, vai. Vai, vai, lá pro Capão com o seu bexigão. Só consolação, os jardins, os pinheiros, os campos belos e uma nova luz. Com missa de Frei Caneca, abençoando esse novo castelo. Eu devo deixar esta praça sem mancha, sem jaça. A República vai parecer colônia, a garoa vai cair como neve sobre cedros, igualzinho na Polônia. A palavra de ordem é revitalizar, desanuviar, clarear uma política que realmente se diga transparente, aliada com o meio ambiente, em uma separação por cor, reciclando ideias arianas que o socialismo gelou, pela maneira mais correta e disciplinar da coleta seletiva, também apagando dos muros, grafite e pichação, e no lugar, reprodução de obras renascentistas, com frases de Goethe e Nietzsche, educando os negros pobres e tristes. O comércio agora terá uma estética refinada, referência a Bauhaus e uma arquitetura fascinada, vidraças cerâmicas germânicas. Nas rádios só se escutarão canções wagnerianas, ditando um novo ritmo para o avanço da raça humana,
ruas imaculadas, moradores sentirão orgulho de ir passeio de madrugada ao lado de pessoas polidas e bem asseadas. E para completar esse processo de higieniopolização, só vai faltar adotar como idioma local o alemão.